O grande problema das igrejas inclusivas é de aceitar essas pessoas e essas pessoas viverem conforme elas são. Esse é o grande problema. A igreja inclusiva de Cristo e a igreja inclusiva humana é diferente. A igreja humana que eu tô falando é essa igreja inclusiva LGBTQIA+, Certo. que aceitam as pessoas como elas são. E elas não precisam mudar o caráter delas, elas não precisam mudar o comportamento sexual delas. Essa é a falsa igreja inclusiva. A igreja inclusiva verdadeira aceita todo tipo de pessoa, mas a partir do momento que aquela pessoa tem um encontro com Cristo, ela tem que ser transformada. Essa é a grande diferença. Né? E o problema dessas igrejas inclusivas é que, do jeito que as pessoas estão, elas podem vir. Elas podem participar do culto. Elas podem continuar fazendo suas práticas sexuais pecaminosas sem problema nenhum. Aí está o problema. O evangelho envolve renúncia. O evangelho envolve mudança de vida. E se a gente entende que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé, devemos viver de acordo com o que está ali. E a Bíblia condena a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E existem vários parâmetros que nós podemos usar aqui para defender a nossa ideia. A primeira coisa, Deus falou o seguinte: homem, sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa do seu pai e de sua mãe. Se une com a sua esposa. O mandamento ali é união de sexo diferente. Homem e mulher. Homem e mulher. Macho e fêmea. Não está escrito ali, homem, sai da sua casa e vai se unir com outro homem. Não. A segunda coisa, a união sexual entre um homem e uma mulher ajuda na questão de procriação. Imagina só se o Jardim do Éden fosse 2 homens. Acabou. Então, não teria continuidade. Tudo tem um sentido. Deus faz todas as coisas para um propósito diferente. O homem e a mulher, eles se unem para ter uma família. Nessas questões a ciência não vale, né? Não vale. Mas aí eles vão usar aquele argumento, né? Como o Rodrigo falou aqui, né? Quem disse que eu quero ter filho? Quem disse que eu quero ter filha? Então, se você está usando esse argumento, Caio, de que o homem deve se unir com a mulher para que tenham filhos, então para mim não vale, porque eu não quero ter filho. Eu não quero ter uma filha também. Só que isso não é um mandamento do Caio. É um mandamento bíblico. Que o homem deve se unir com a sua mulher. Agora, se eles querem ter filhos ou não, aí é com o casal. Né? Uma decisão deles. Mas a primeira ordenança é o homem se unir com a sua mulher. Ponto final. Aí eles podem dizer o seguinte: não, Caio. A Bíblia não condena os homossexuais. Condena sim. Não condenam as pessoas. Condena exatamente a prática que eles fazem. O homossexual, se ele se arrepender dos seus pecados, ele pode ser salvo. Agora, se continuar na prática pecaminosa desse pecado abominável, é claro que ele não vai ser salvo. Uma pessoa que nasceu de novo não vive pecando. E como que nós sabemos o que é pecado ou não? Através da Bíblia. Paulo fala. Se eu não soubesse sobre a lei, eu não iria entender o que é pecado ou não. Então, quando você entende, você lê a sua Bíblia, que a Bíblia que eles leem também é a mesma que a nossa. E você vê lá que é pecado ter relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, e você continua na prática, então a sua mente está cauterizada. É uma pessoa que não está sensível à voz de Deus. E eu afirmo aqui sem problema nenhum. Essas igrejas inclusivas não são de Deus, são do diabo. Meu Deus. São sinagogas de Satanás. São sinagogas de Satanás. Essas igrejas não têm um amparo de Deus. Deus não está nessas igrejas. Não está. Deus não está em uma igreja onde uma pastora ou um pastor prega que a prática homossexual ainda pode ser feita. Deus não está em uma igreja como essa. A pastora pode afirmar, o pastor pode afirmar, mas a minha Bíblia diz que Deus não está neste lugar. Deus não está neste lugar. Todos aqueles que pregam contra a doutrina de Cristo não é uma igreja de Cristo. É fácil de se entender isso, mas as pessoas complicam. Aí, qual é a ideia dessas igrejas? Vamos falar apenas do amor. Mas é um amor sem arrependimento. É um amor sem um Deus justo. É um amor sem ira. Então, o que eles fazem? Sem correção. É aquela coisa. Irmão André,
Eu vou pecar hoje, mas o amor de Deus é maior. Ele vai me perdoar. Então, eles fazem essas práticas falando, não, a prática que está fazendo aqui, que nós estamos fazendo, não é simplesmente por um desejo momentâneo. É porque nós se amamos. Tudo bem, mas esse tipo de amor entre pessoas do mesmo sexo, Deus não aceita. Deus aceita o amor entre amigos, mas não esse amor sexual, ao ponto de terem relação sexual. Não, Deus não aceita isso. Só que para eles é difícil de entender isso. Aí quando a gente vai contra as ideias deles, o que eles chamam a gente? Homofóbicos. De intolerantes. O que você está falando aí? O que você está falando? A gente crê assim. Se você não crê dessa maneira, o problema é seu. Engraçado que eles podem falar da gente. Mas a gente não pode falar deles. Podem vilipendiar os símbolos sagrados cristãos. Sim. Mas tocar em relação à homossexualidade deles é um problema. É uma guerra. Que foi no caso da Bruna Carla. Inclusive, você fez um vídeo, né? A menina foi hostilizada na internet. A menina falou algo que eu iria falar também se fosse convidado. Gente, se a gente abrir a Bíblia, tá escrito lá. Deus não aceita a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Mas sabe por que isso aconteceu com a Bruna Carla? Porque ela é famosa. O Felipe Neto, por exemplo, esses dias saiu um vídeo dele falando contra a Bruna Carla, né? Contra a Bruna Carla, né? Mas tem um vídeo dele bem antigo que ele chamava as pessoas de viadinhos. Viadinhos. Isso pode? Aí ele foi lá e deletou o vídeo. Será que ele se arrependeu daquilo que ele falou? Ou ele apenas apagou para tentar... Por conveniência, né? Por conveniência, aí ele... Então, aí é complicado. Sabe por que eles atacam muito os cristãos? Porque a gente não consegue se defender. Eles conseguem, sabe o que eles fazem? Vão lá e processam a gente. Sim. Mas a gente não vai processar. Porque o que a gente está falando tem embasamento bíblico. Só que eles querem o quê? Mídia em cima de nós. Eles querem fazer uma bagunça na nossa fé. Mas muitas vezes não funciona. E querem cancelar. Querem cancelar. Você é homofóbico. Por que você tá falando sobre homossexual se você não é homossexual? Tipo, hoje em dia tem isso, né? Você não tem direito de fala, né? Você não tem lugar de fala, né? Só que não é assim que funciona. Se você está pecando, se você está em adultério, eu não posso falar contra o seu adultério? Eu preciso adulterar antes pra sentir o que é adultério? Sabe, essas coisas que eles fazem aí não tem sentido nenhum. Não tem nenhum.